Bem-vindo ao Pod Viva, o seu podcast de saúde e bem-estar. Eu sou Maiane Bastos e hoje eu vou adentrar com o tema que afeta muitas pessoas, porém não tem uma atenção devida, que é a varizes. O nosso convidado de hoje é o Dr. Rafael Alves. Muito obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui podendo trazer um pouco da nossa especialidade para ajudar a população a ter conhecimento sobre esse tema que é tão importante e relevante hoje. E vamos às nossas perguntas. O que são varizes e quais são os principais fatores que contribuem para o seu desenvolvimento? Perfeita pergunta. As varizes são um comprometimento das veias, né? No organismo da gente, a gente tem 3 tipos de circulação. Circulação arterial, circulação venosa e linfática. As varizes são as veias que perderam a sua função. Ou seja, característica bem clássica e conceitual varizes são veias que dilataram, perderam sua função e está comprometendo o retorno do sangue, né? Principalmente das pernas para o coração. Quais são os sintomas mais comuns associados às varizes? Sintomas são 3, os mais clássicos, né? Aquele paciente que tem uma característica de uma dor que ela é cíclica, tipo um cansaço, um peso no final do dia. Normalmente inchaço, que é o edema, né? E dor. A intensidade desses sintomas ele vai variar de acordo com uma série de fatores, mas basicamente é inchaço, que é o edema, dor e cansaço no final do dia. De forma cíclica, né? Que o paciente sempre, todo dia. E além disso, ela é crônica, ou seja, ele vai seguir ao longo da vida dele com esses sintomas. Existem diferentes tipos de varizes? Se sim, quais são e como elas se diferenciam? Perfeito. Como eu falei, a doença ela é crônica e o comportamento que essa dilatação vai acontecendo ao longo da vida que vai definir os tipos de varizes, né? Conceitualmente, utilizando a linguagem para o nosso público que vai entender, médico, são pessoas, né? A gente caracteriza de 3 formas. São as microvasos, que são aqueles vasinhos, normalmente, que a gente chama de telangiectasias. As microvarizes, que são aquelas veias normalmente verdes que estão drenando esses microvasos. E as varizes internas. Então, o que vai definir uma veia, né, de um microvaso, uma microvarize e uma varize interna é o calibre e a localização dela, se ela está mais profunda ou mais superficial. Quais são os tratamentos disponíveis para varizes e quais são os mais eficazes em cada caso? Perfeito. Então, a gente tem uma diversidade de estratégias hoje para tratar o paciente. A primeira coisa é a gente fazer uma avaliação adequada desse paciente. Ou seja, entender, primeiro, o que esse paciente tem. Eu sempre falo assim, tem 3 tipos de pacientes com varizes. O paciente que só tem sintomas, é aquele paciente que você olha para a perna dele, ele não tem, você não vê nada. Mas ele tem a característica de dor no final do dia, cansaço, inchaço na perna. Paciente tipo 2 é aquele paciente que tem varizes, mas não tem sintoma nenhum. É aquele que normalmente ele fala assim, doutor, é problema estético. Porque na cabeça dele, se ele não tem sintoma, ele acha que é só estético. E o tipo 3, que é o mais comum, é o paciente que tem varizes e tem sintomas. Para cada tipo desse, a gente tem uma estratégia diferente. Sempre falo que a estratégia é combinada. A gente tem a estratégia clínica, que é para controlar os sintomas. Então a gente vai usar meia, atividade física, alimentação adequada, uso de algumas substâncias como flebotônico, que são aqueles cremes e loções que a gente normalmente indica para os pacientes. E a estratégia que vai resolver o problema. Resolver em que sentido? Tratar aquelas varizes. Então nenhum creme, comprimido ou meia resolve o problema. Ele vai ser uma estratégia de controle de sintomas. A estratégia de intervenção é a estratégia terapêutica. Para ela, a gente tem várias estratégias. Cirurgia, laser, os diversos tipos de laser que a gente tem, os diversos tipos de escleroterapia. Todas essas estratégias, ela vai ser implementada na proposta terapêutica de acordo com o tipo de vaso. Né? Que é por isso que a consulta ela é fundamental. Porque é na consulta que a gente vai raciocinar o paciente, vai entender o que está acontecendo, para saber como é que a gente vai intervir. A prevenção é possível? Quais são as medidas que as pessoas podem adotar para evitar o surgimento de varizes? Primeira coisa, tem que entender que a doença é crônica, ou seja, a gente não tem cura para varizes, mas a gente consegue controlar a doença. Sempre falo assim, imagine que você tem uma receita de bolo, que toda vez que você vai fazer esse bolo, parte dele vai solar. Você tem uma fábrica que vai fazer bolo, mas existe uma margem de erro na produção, que mais ou menos ela é 10%. Só que cada pessoa ela tem uma margem de erro diferente. Por isso tem gente que tem uma intensidade de varizes maior do que o outro. Então esse é o primeiro ponto. O que a gente pode fazer é como é que a gente controla a manifestação das varizes, nesse caso esse bolo solado, né, como dando um exemplo, e aí são estratégias do dia a dia. Então a primeira coisa é essa. Por isso que quanto mais cedo o paciente procura o cirurgião vascular, melhor é a intervenção de controle. E isso deixa muito importante a compreensão disso, por quê? Porque quando a gente fala desse jeito, o paciente entende que ele vai precisar ter o cirurgião vascular dele. Eu sempre faço associação assim, o cirurgião vascular é como se fosse um casamento que você nunca vai abandonar. Às vezes você abandona até seu esposo, mas o cirurgião vascular não. E a gente vai precisar sempre acompanhar esse paciente.
Para a gente ter sucesso nesse tratamento, a gente precisa tratar de forma correta. Não só tratar o que a gente está vendo, mas o que precisa ser tratado. Porque isso vai definir como é que a gente vai controlar ao longo da vida. E claro, assim fechado aquele ciclo, chegado naquele resultado previsto pelo cirurgião vascular, ele precisa ter consciência que ele precisa ser acompanhada. A diferença é, imagina, você fazer esse cabelo ficar bonito como ele está, você está maquiada como você está, você precisa fazer a manutenção. O cabelo, normalmente 10, 15 dias, um semanal. Já o tratamento de varizes não, vai demorar cada vez um ano. Então, é importante você ter essa consciência de que precisa ser tratado da forma correta, que precisa ser feita a manutenção da forma correta. Porque, como eu falei, a doença não tem cura, ela pode ser controlada. Varizes podem levar a complicações graves? Quais são elas e como podemos preveni-las? Perfeita pergunta. É extremamente importante o paciente ter consciência de que a doença ela é progressiva. Além de ser crônica, não ter cura, ela é progressiva. À medida que você vai postergando o tratamento, mais complexo é o tratamento, mais complexo é a entrega do resultado, mais complexo é o investimento para chegar naquele resultado e maior a chance de complicação. Quais são essas complicações? As mais comuns, trombose. Então, o paciente que tem varizes muito avançadas, que são as varizes muito grossas, ele tem uma chance de desenvolver trombose maior. E eu sempre gosto de deixar bem claro, não quer dizer que você vai ter trombose no caso das varizes, mas estatisticamente, o paciente que tem varizes mais grossas, ele tem uma chance de ter mais trombose. Segunda coisa importante, a sintomatologia, ou seja, o paciente que deixa a doença evoluir tende a ter mais sintomas, ou seja, mais dor, mais comprometimento. E isso vai impactar não só na questão estética, mas na questão do desempenho, inclusive do trabalho. Você está com a perna doente, você não consegue desempenhar a mesma coisa. Vai desempenhar também na tua família. Se você está com dor, você não tem tempo para seu marido, você não tem tempo para sua família. Então isso é importante. A gente está falando aqui de uma doença que tem um anseio social, não é só estético. Existe algum perfil de pessoas mais propícias para desenvolver varizes? Perfeito. Como eu falei, é uma receita de bolo que você tem lá. Mas para esse bolo solar, a gente precisa de ingredientes. E os fatores que vão contribuir para esse bolo solar são coisas que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, a obesidade ela é um fator direto para o surgimento de varizes. Então, se você está acima do peso, isso vai corroborar para surgir mais varizes. Gestação aumenta a chance de varizes, e aí tem um adendo muito importante. As pessoas que têm varizes, as mulheres que têm varizes, e estão querendo engravidar, é importante que ela trate antes, porque a gente consegue controlar a evolução. É como se a gestação acelerasse no surgimento das varizes. Se a gente controla isso antes, a qualidade de vida dela durante a gestação vai ser melhor, a doença não vai evoluir com tanta intensidade. Outro fator de risco bem comum, o uso de anticoncepcional. Ele tem uma relação, principalmente aqueles anticoncepcionais mais antigos, que tinham uma carga hormonal maior. E aqui eu gosto sempre de deixar esse um alerta para a pessoa não ficar com medo, não vou deixar de usar anticoncepcional. Não. Se o anticoncepcional ele tem uma indicação precisa, junto com o cirurgião vascular, de sua confiança, a gente vai tentar criar a melhor estratégia para que o uso do anticoncepcional não contribua para acelerar esse processo. Qual é o papel da genética no desenvolvimento de varizes? Perfeito. A genética é como se fosse aquela receita de bolo. Tá lá. Os fatores que você vai colocando de ingredientes vai fazer ela ativar ou não. Se sabe hoje que mais de 60% da população ela tem um condicionamento genético associado. É muito comum quem tem varizes ter uma mãe, ou avó, ou a tia que também tem varizes. Então isso é um fator importante. Porque junto com a genética e os fatores de risco, a gente potencializa o surgimento das varizes. Como a idade afeta a ocorrência e o tratamento de varizes? Duas coisas importantes a gente precisa entender. Quando a gente fala de circulação, né, as varizes, as veias estão associadas ao retorno do sangue para o coração. Dois mecanismos são extremamente importantes. O bom funcionamento da veia e o bom funcionamento da musculatura. Eu sempre dou um exemplo bem clássico assim. Imagina você ter uma casa de andar e para que a água saia do subterrâneo e chegue até o primeiro andar, ela precisa de duas coisas. Do encanamento e de uma bomba propulsora. Imagine que esse encanamento seja as veias e a bomba propulsora seja só a musculatura da perna. Quando a gente vai envelhecendo, essa musculatura ela tende a atrofiar. Então, a idade ela vai contribuir para dificultar o retorno do sangue. Por isso que dentro das estratégias de tratamento, a atividade física ela é primordial para a gente conseguir melhorar o funcionamento e manter um bom funcionamento. Lógico, atrelado ao tratamento das veias doentes, que são as varizes. A gravidez ela pode aumentar, né, doutor? O Exato. risco de varizes e como elas são tratadas durante a gestação. Durante a gestação, a gente não faz nenhuma estratégia de tratamento, de intervenção. A gente vai melhorar a qualidade de vida desse paciente com algumas estratégias simples e práticas, né? Lógico, monitorada pelo teu cirurgião vascular. 3 coisas bem básicas. Primeiro, se alimentar bem. Como eu falei, se você se alimenta mal, você piora o bom funcionamento do vaso e isso tende a piorar os sintomas. Segunda coisa, é muito comum, né, a mulher, ela dormir com a barriga para cima, ou às vezes dormir para o lado direito. É importante que você entenda que toda gestante, ela tem que se adaptar desde cedo a dormir para o lado esquerdo. Por quê? Porque às vezes elas vão se unir
E na região abdominal tem uma veia chamada veia cava, que ela fica do lado direito. Imagina que você dorme do lado direito. O útero ele vai comprimir mais essa veia, prejudicando o retorno do sangue. Então a gente orienta que as gestantes se adaptem durante o período gestacional a dormir para o lado esquerdo. Ou seja, com o lado esquerdo voltado para baixo. E a terceira coisa, para quem tem muitos sintomas, a gente normalmente prescreve a meia compressiva, que ela vai ajudar a potencializar esse retorno, que está prejudicado por conta da compressão do útero. Existe um mito muito grande de que quem faz musculação tem varizes. Isso é mito, tá bom? Como eu falei, lá da bomba propulsora. A bomba propulsora para ejetar a água para o primeiro andar é a mesma musculatura que vai ajudar esse sangue a voltar para o coração. Então a atividade física ela vai potencializar o retorno do sangue. E é muito comum os pacientes que têm varizes, que têm sintoma, aquele paciente tipo 3 que eu falei, que tem varizes e tem sintomas, quando ele começa a fazer atividade física, ele fala assim, doutor, melhorei o cansaço e o inchaço. Então isso prova para você entender que a atividade física é sempre benéfica. Doutor Rafael, mas eu tenho varizes. Qual é a intensidade da musculação, por exemplo, que eu devo fazer? Eu sempre falo para o meu paciente que não tem uma receita de bolo para isso. Ele vai se adequar à realidade dele. Vou dar um exemplo. Você faz ali musculação, leg press, você bota 30 quilos, você não sente nada. Você bota 50 tranquilo, botou 100 e começou a sentir. Pronto, você já sabe que ali é o seu limite. Você vai regredir, se adaptar, quando ficar leve, você vai aumentando. Então, a atividade física, no caso musculação, a intensidade, que vai dizer você, o quanto seu organismo tolera. Lógico que o importante é tratar as varizes para que a gente consiga potencializar mais isso. Há alguma relação entre varizes e estilo de vida? O uso de salto alto? Primeira coisa, em relação ao estilo de vida, 100%. Como eu falei, se você está acima do peso, isso contribui para o surgimento de varizes. Se você se alimenta mal, isso contribui para a intensificação do sintoma das varizes. Se você bebe pouca água, isso intensifica o sintoma das varizes. Então, a gente já sabe que o estilo de vida é totalmente ligado à melhora da circulação. Logo, isso faz parte da estratégia que a gente faz para os pacientes quando vai tratar as varizes. Em relação ao salto alto, mito, tá bom? E graças a Deus, né? Porque as mulheres ficarem sem sal é complicado. O que se sabe é que o salto alto ele piora os sintomas, mas não o surgimento das varizes. Por isso, que as mulheres que não gostam de usar saltos, ela deve ter o cirurgião vascular dele. Para quê? Para que a gente controle a doença, crie estratégias para melhorar a sua qualidade de vida e, claro, você não pega relevância para usar seu salto alto. A primeira coisa, quando é que eu devo tratar as varizes, né? A partir do momento que elas surgem. Você tem varizes, ou se você já tem sintoma, é importante que você procure o seu cirurgião vascular de confiança. Por quê? Porque quanto mais cedo você procura o seu cirurgião vascular, melhor é o resultado, melhor é o controle da doença e melhor vai ser sua qualidade de vida, né? Já que a gente está conseguindo controlar esses sintomas que, como eu te falei, afeta e muito a qualidade de vida do paciente. E existe atendimentos pelo SUS? Sim. Eu sempre falo do meu paciente, o SUS, o tratamento é ruim, não. O tratamento ele é sempre bom. O que vai depender do sucesso do tratamento de varizes são 3 coisas. O comprometimento do profissional que está atendendo o paciente, o comprometimento do paciente a aderir às estratégias que esse médico está passando, e segundo, as ferramentas que esse médico vai ter onde ele está trabalhando. Quais são os mitos mais comuns em relação às varizes que o Dr. Rafael gostaria de desmistificar? Existem mitos que são muito clássicos. Primeiro, o salto alto, como você falou, não tem relação com o surgimento de varizes, apenas com a piora dos sintomas. Segunda coisa, o uso de calça apertada. Muita gente acha que usar calça apertada vai causar varizes, também é um mito. Então a gente também fala sobre subir escada. É, exatamente. Ainda tem aquela história, se doutor, eu subi escada, quando eu subi escada, é por isso que voltou as varizes mais rápido. Não tem nada a ver. Se a gente olhar a fundo e subir escada, é até benéfico, porque você está controlando a musculação ali e está potencializando o efeito da musculação. Então é mito também, tá bom? O que mais? E as pessoas, quais são os mitos que você conhece aí que eu posso dizer? Então, basicamente, musculação, também falam que é um mito, quem faz musculação tem varizes. Eu falei que a musculação ela é benéfica para a circulação. Lógico, e aí entra um adendo. Doutor Rafael, mas eu faço musculação e começou a surgir uns vasinhos. Por que isso acontece? Vamos lá, se você pega muita carga muscular, o teu organismo ele precisa levar alimentos para o músculo, concorda? Pronto. Lembra que eu falei que existe uma receita de bolo lá, que toda vez que vai produzir o bolo, tende a produzir um bolo solado? Pronto, se você tem uma demanda para aumentar aquele músculo, precisa ter mais vasos para produzir, parte deles vão produzir defeituoso, mas não é por causa da musculação, é porque o teu organismo está produzindo mais vasos. Como ele produz defeituoso, inevitavelmente vai surgir. Por isso que o seu cirurgião vascular, como eu te falei, é melhor do que às vezes o esposo. Ele tem que estar acompanhando o resto da vida, porque é ele que vai ajudar a melhorar a tua qualidade de vida. É exato. Por isso você tem que ter muita confiança no profissional, avaliar bem quem você vai escolher para seguir com você aí, cuidando da sua saúde vascular. E hoje em dia, como é feita, né, as cirurgias de varizes? Aquelas varizes mais avançadas, mais grossas? Perfeito. Como eu sempre falo, a doença é crônica e progressiva. Essas varizes mais grossas, ela tem 2 condicionamentos. Normalmente é genético ou aquele paciente que demorou muito. Lá no passado, as cirurgias eram feitas de uma forma totalmente diferente.
Você vai ver, normalmente, sua avó ou alguém da tua família contando que ficou 30 dias em cima da cama, precisando ser carregada no colo para ir no banheiro. Então, isso é coisa do passado, isso não existe mais. Hoje, ao invés de a gente ter que arrancar a veia, a gente faz o fechamento com laser. Isso permite ao paciente já sair andando no mesmo dia. A gente consegue hospitalizar esses pacientes. Eu sempre posto, mas a gente tem 2 casos, principalmente, paciente que vem de Ubaitaba e outro que vem de Capim Grosso, em que a gente realiza o procedimento ali em torno de 1h30 e o paciente já vai passear no shopping. E o repouso? Já vai passear no shopping. Já vai passeando. Imediato, né? Exato. O que acontece? Vai depender de cada caso. Em casos muito avançados, normalmente a gente libera esse paciente para voltar às atividades normais, em torno de 7 dias. Claro que nesses 7 dias ele não vai ficar em cima da cama, ele vai andar, vai tomar café na mesa. Então isso permitiu uma liberdade. Eu sempre falo assim, a maior parte desses pacientes que têm varizes grossas são comerciantes. E muitos deles, por ser comerciante, não tem como parar o trabalho. E com essas estratégias a gente consegue permitir, inclusive, que ele continue trabalhando. Então, isso mudou muito, mudou para melhor, como eu sempre falo. E aquelas histórias que tua avó te contou, elas não existem mais. Desde que você acesse o médico que dispõe dessas tecnologias para oferecer ao paciente. E chegamos ao final da nossa entrevista com o Dr. Rafael Alves. E eu gostaria de perguntar ao doutor como é que o nosso internauta, o paciente, consegue entrar em contato com o senhor. Perfeito. Estamos em todos os canais digitais, né? No YouTube, no TikTok, no Instagram. Dentro dessas plataformas, a gente traz conteúdo diário, né? Para esclarecer o quanto mudou o tratamento de varizes. Hoje a gente tem tecnologia que a gente consegue deshospitalizar os nossos pacientes, principalmente para aqueles casos avançados. O tratamento que a gente tem hoje, a gente consegue oferecer a esse paciente uma recuperação quase que imediata. E dentro dessas plataformas, a gente está sempre trazendo conteúdo de valor para criar consciência da importância do tratamento, da prevenção, das estratégias. E hoje aqui em Feira de Santana, onde eu resido, a nossa clínica ela fica no Instituto Varizes, fica na divisa Multiplace, anexo ao Shopping Boulevard, no 17º andar. Você quer deixar sua rede social para as pessoas estarem encontrando o senhor? Simples, Dr. Rafael Vascular no Instagram, Dr. Rafael Vascular no TikTok e no Instagram e no YouTube. Para você, se gostaram dessa entrevista, deixe o seu like, compartilhe com amigos e familiares e até o nosso Pod Viva.